Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao novo vídeo aqui no meu canal. Eu vou direto ao ponto hoje e no final do vídeo que eu dou os recados importantes, tá ok? Vamos testar assim para ver se a coisa funciona também, beleza? Então hoje queria conversar com vocês a respeito de uma um conceito, uma ideia que ela pode mudar muito a forma como você encara a vida, como você encara o seu dia a dia. E ela pode oferecer para você uma perspectiva que pode te dar sentido, que pode dar muito significado, pode te dar um norte para quando você se sente perdido e pode tornar a sua vida muito melhor a partir disso. É uma forma de encarar a realidade, tá? Então, no fim das contas, uma boa parte dos nossos problemas, eles são resolvidos se a gente muda a forma como a gente percebe a realidade, certo? Isso pode se dar de diversas formas, certo? Essa percepção da realidade, ela pode ocorrer por conceitos que a gente tem da realidade, ela pode se dar pela forma como a gente recebe afetivamente as informações do mundo e como a gente devolve isso para o mundo, certo? Então hoje eu queria falar com vocês sobre algo que é uma ideia que tem a capacidade de transformar a forma como você enxerga a realidade, como você enxerga a sua própria vida, beleza? Então fica aqui comigo até o fim desse vídeo e no final eu tenho alguns recados importantes aqui para dar para vocês, beleza? Então vamos lá, vamos lá. O que eu percebo? Muitas pessoas sofrem na vida, se sentem perdidas por uma desatenção, por um estado de presença na vida, por uma forma de se instalar na vida, de se instalar na realidade de modo muito desatento. Isso significa que as coisas vão acontecendo na vida dessa pessoa sem que ela tenha um ato de parar e refletir verdadeiramente sobre as coisas que acontecem. É como se essa pessoa vivesse a vida de modo muito impessoal. E quando eu digo impessoal, eu quero dizer como se fosse qualquer pessoa vivendo aquela vida ali, tanto faz. Quando na verdade existe uma característica intimamente humana que é essa necessidade de pessoalidade, essa necessidade da gente se ver enquanto indivíduo, certo? Então, essa desatenção faz com que a realidade nos toque e a gente não consiga entender o que dessa realidade diz respeito sobre nós mesmos. Okay? É como se as coisas na vida acontecessem de modo completamente aleatório, como se não houvesse uma relação de causa, né, e de consequência que as coisas ocorrem, na forma como as coisas ocorrem na realidade. E essa causa muitas vezes é justamente a forma como eu me coloco na vida, e as consequências são coisas que na realidade acabam me afetando. Beleza? Então percebam que a partir dessa ideia que eu vou mostrar aqui para vocês, você passa a ter uma presença vital, uma presença existencial que ela te dá mais poder no fim das contas, tá? E vamos entender o poder como uma capacidade, né? O poder enquanto verbo, não o poder enquanto substantivo. Acho que enfim, se eu errei, alguém me corrige aqui no vídeo. O poder não enquanto algo, não enquanto um poder sobre alguém ou sobre algo, mas um poder enquanto possibilidade. Eu posso. Entende isso? Que, enfim, são coisas relacionadas, mas só para ficar claro aqui. Tá? Então é isso. Primeira coisa é: as pessoas estão desatentas. As pessoas vivem a vida só no modo automático, repetindo coisas que aprenderam, repetindo a forma como o pai ou a mãe eram, repetindo aquilo que a televisão manda, repetindo aquilo que, enfim, alguém falou, repetindo aquilo que a maioria das pessoas fazem, como se ela fosse mais um no meio de uma massa disforme, completamente disforme de seres humanos, ok? E é claro que isso
reduz a sua capacidade de pensar. Claro que isso reduz a sua capacidade de enxergar a realidade. E com essas capacidades reduzidas, você perde algo muito caro do ser humano que se chama liberdade, ok? E não uma liberdade material, porque essa liberdade no mundo, ela sempre vai ser limitada de alguma forma, mas uma liberdade interior, uma liberdade de poder tomar decisões de uma forma consciente, poder saber o que está fazendo, de saber compreender como as coisas nos afetam, beleza? Ok. E o que é essa ideia que eu quero trazer aqui? É essa ideia de biografia. Essa ideia da gente entender que, no fim das contas, a nossa vida é um ato autobiográfico, é uma construção de uma história de vida que tem um começo na nossa concepção e tem um fim com a nossa morte. Esse começo, ele já de cara, já de entrada no mundo, a gente já recebe influências desse começo. Um começo genético, né? Um começo genético. Quem foi meu pai, quem foi minha mãe? Qual é a carga genética que me concebeu? Não só isso, aí a gente começa a entrar em outros pormenores. Como é que foi esse processo de gestação, né? Houve tranquilidade no útero? Houve no momento do nascimento, foi um nascimento tranquilo, foi um nascimento traumático. Então percebam que tudo isso são elementos de uma história. Elementos de uma história que vão dar o tom dos capítulos seguintes dessa história. E se a gente não toma consciência desse início de história e de como a gente se constrói a partir disso, a gente vai, enfim, a gente perde aquilo que eu falei. A gente perde liberdade, a gente perde poder de ação no mundo, a gente perde entendimento sobre si mesmo, no fim das contas. Ok? Então, a partir dessa ideia de biografia, a gente começa a entender que história é essa que eu estou construindo. Para onde que está indo essa história? Lembra? O momento da concepção influencia coisas que eu vivo hoje. Mas aquilo que eu vivo hoje, que eu faço hoje, influencia naquilo que eu vou ser amanhã, naquilo que vai acontecer comigo amanhã. Então, vamos perceber, diante dessa história, diante dessa biografia, existem atos diferentes, certo? Existem atos que vão imprimir mais peso nessa história e atos que são menos relevantes. Então, por exemplo, o fato de eu estar tomando esse café aqui, o fato de eu ter acordado, tomado café da manhã hoje e ter, sei lá, pegado o carro e vindo até aqui o consultório, qual que é o peso que esses atos têm na construção da minha história? Talvez muito pouco. O que este café aqui tem, né, o quanto desse café tem impacto de transformar a minha vida e de dar um certo rumo para ela e de dar um certo significado para ela. Então eu posso pensar que se eu basear minha vida a partir do ato de tomar café, ao fim da minha vida, eu posso resumi-la como a história de alguém que tomou café. É uma perspectiva muito limitada a respeito do ser humano. Uma perspectiva pobre, no fim das contas. E eu tô pegando esse café aqui e a gente pode começar a pensar um pouco além. Eu posso pensar no ato de escovar o dente, no ato de ir pro trabalho, no ato de voltar, enfim, no ato de chegar na minha casa, jantar. E o quanto de vocês não vive a vida a partir desses atos banais e resume a vida a isso. Resume a vida a isso, certo? Como se
não existisse história a ser construída. Como se você só respondesse a certos estímulos que a realidade traz. Eu tô com sono, eu bebo café. Eu tô com bafo, eu escovo o dente. Eu tô cansado, eu vou descansar. Claro, isso é uma dimensão importante da realidade, é algo importante do ser humano. Mas entenda que, em essência, se eu resumir a minha vida a isso, eu tô vivendo de forma muito reativa, sem liberdade, sem poder, no fim das contas. Em outras palavras, é como se eu estivesse vivendo como um animal. Um animal. Um animal não tem a escolha. Ele não tem a escolha, ele só responde aos estímulos da natureza. Só responde aos seus instintos, só responde àquilo que a realidade apresenta para ele. Certo? Então, diante disso, eu quero que a gente passe a pensar dos atos do dia a dia, quais são aqueles atos que eles têm um peso biográfico maior, um peso existencial maior. Atos que caracterizam aquilo que você é ou aquilo que você deseja ser de forma mais potente, de forma mais precisa. Então, por exemplo, eu posso começar a encarar essas pequenas coisas do dia a dia, tomar café, escovar o dente, dormir, como alguém que, através desses atos, quer buscar mais ordem, quer buscar mais limpeza, quer buscar mais beleza na vida. Opa, então o mesmo ato de tomar café, o mesmo ato de escovar dente, ele começa a ter um novo significado a partir da motivação que eu coloco em cima dele. Certo? Então isso é um exemplo. Aí, a partir dessa perspectiva, não é mais o café que caracteriza a minha vida, mas sim o ato de ordenar a vida. Tá? Quando eu estou no trabalho, eu posso encarar o trabalho como aquela parte do meu tempo que vai me dar o dinheiro para eu sustentar a minha casa. Mas eu posso encarar o trabalho como um ato de serviço. Eu posso encarar o trabalho como um ato de construção de uma família, com amor, sem reclamação. Entende, então, que essas coisas cotidianas, ordinárias do dia a dia, elas podem adquirir um significado de maior profundidade dependendo da forma como eu passo a encarar isso. Só que eu encaro isso do ponto de vista de que esses atos são atos que vão ter um peso na construção da minha biografia. Que vão, com o tempo, com repetição, dar o tom da minha vida. E ao fim da vida, eu posso olhar para trás e resumir a minha vida não mais ao café, mas resumir a outras qualidades. Alguém que serviu a sua família, alguém que trabalhou muito bem e teve um impacto positivo, alguém que ordenou a bagunça da própria vida. Então perceba que não existe esse ato biográfico significativo sem que eu olhe para aquilo que eu estou vivendo nesse momento. Por isso que eu repito, a gente precisa estar atentos à vida, para isso poder acontecer, para isso poder se realizar. Senão as coisas só vão acontecendo. Ok? Ok? E por último, para encerrar esse vídeo aqui, isso tem uma outra importância também, que é da gente poder organizar a realidade. Certo? Para a gente olhar para a realidade e poder entender que as coisas têm um grau de importância e outras coisas têm um grau muito menor de importância. Então, esse café aqui, ele pode se tornar o centro da minha vida. Certo? Vocês já viram aquelas pessoas que tomam café o dia inteiro, que não esperam a hora de tomar café, que acorda, toma café, vai almoçar, toma café. Eu estou usando o exemplo do café para ser um exemplo que está na minha mão aqui. Mas no fim das contas isso pode se dar de outras formas. A pessoa que pensa só na cerveja, a pessoa que pensa no meme, a pessoa que pensa na pornografia, a pessoa que pensa só no descanso, a pessoa que pensa só em reclamar, a pessoa que pensa só em diminuir os outros. Este café que a gente toma, ele pode ser aquele café que nos desperta, né? Ou pode ser o café, aquele café docinho, que você toma só para saborear o seu paladar. Então,
olhar para tudo isso, para a biografia, nos coloca em perspectiva de profunda presença para a gente poder olhar o que é importante e o que não é. Eu tenho um dia, esse dia pode ser caracterizado pelos atos de bondade, de generosidade, de coragem, de superação que eu tive naquele dia, ou ele pode se resumir ao pé da cama que eu bati o dedinho quando eu acordei. Entende? Eu posso ficar extremamente amargo a partir de uma topada do pé no pé da cama, do dedinho no pé da cama. E eu posso dar o tom do meu dia, o tom da minha vida, a partir desse ato de case, de um pequeno fragmento do meu dia que acaba contaminando o meu dia inteiro, contaminando a minha semana, o meu mês, os meus anos, a minha vida. Certo? Isso se dá por uma falta de capacidade ou de atenção para ordenar a realidade e entender o que é importante e o que não é. Certo, pessoal? Tá? Então, se você chegou no fim desse vídeo aqui, eu vou pedir duas coisas. Primeira coisa é, se você não me segue no Instagram, que você me siga. Eu produzo conteúdos sobre relacionamentos humanos, sobre masculinidade e é isso, me segue lá. E outra coisa é, se você deseja ter um acompanhamento terapêutico comigo ou saber como é que funciona o meu trabalho terapêutico, acessa o meu site, entre em contato pelo WhatsApp, agenda uma pré-consulta, que lá é onde eu vou entender melhor da sua questão, vou apresentar algumas possibilidades de resolução, possibilidades de investigação disso, certo? E eu vou te passar a respeito de condições da terapia, valores e tudo mais. Beleza? Tudo isso vai estar na descrição desse vídeo aqui. E se você acredita que isso aqui pode ajudar alguém, por favor, compartilhe esse vídeo. E também se inscreve aqui no canal, porque se inscrevendo, curtindo esse vídeo, o YouTube vai entender que isso é um conteúdo relevante e ele vai começar a espalhar isso para outras pessoas também. Isso ajuda muito aqui no meu trabalho. E é isso aí, pessoal. Nos vemos na próxima. Um abraço.